Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, a rádio que toca você. Hoje é terça-feira, dia 29 de outubro de 2019. São 7h04. Bom dia aos ouvintes. Eu sou Marco Antônio Rodrigues. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus. Vamos agora aos principais assuntos do jornal Folha da Manhã, mas antes vamos conferir aqui a previsão para hoje. Tempo parcialmente nublado, máxima de 34, mínima 22. No momento no centro de Campos, 23 graus. Nildo critica o entorno de Rafael e Bastos fala em decisão política. Ex-superintendente contesta ações de parte dos secretários. Alexandre defende o staff e rebate acusações do político. Ruptura durante programa sem diálogo é desaprovada. Com um total de 87 vagas, São João da Barra abre concurso público para níveis médio e superior. Rede contratualizada, hospitais ameaçam parar. Atendimento, Corpo Clínico de Hospitais Filantrópicos decidiu paralisação que será discutida hoje. Com 2 homicídios, violência em Guarulhos no final de semana. Contagem regressiva, faltam 22 dias para o Supremo Tribunal Federal julgar a partilha dos royalties. Os nossos ouvintes podem acompanhar as nossas transmissões através dos aplicativos de iOS e Android, pelo Facebook e YouTube em Folha FM 98,3 ou pelo nosso site folhafm98.com.br. No programa conosco, o jornalista Arnaldo Neto. Arnaldo, um bom dia, né? Falar boa tarde. Rapaz, aquela de manhã com o Nildo, de tarde com o Baixo, eu fiquei até meio perdido, mas que foi espetacular, foi jornalisticamente muito bem colocadas, 2 entrevistas no mesmo dia, e bom que seja em horários diferentes para evitar maiores choques, mas é muito importante. Parabéns aí pela condução ontem junto com o Nogueira, porque foi super esclarecedor, e essas coisas são assim mesmo, né? Porque a verdade tem sempre 2 lados, né? Ou pelo menos o fato tem sempre duas versões, e se o jornalismo sério não trouxer essas 2 versões, ele simplesmente deixa de ser tão sério assim. Bom dia para você e bom dia, já dá um bom dia também para o Rodrigo Lira, que é o superintendente da Fundecam, já está aqui conosco e daqui a pouquinho conversa com a gente. Com certeza também assuntos bem polêmicos. Com certeza. Bom dia, Marco Antônio, Beto, Rodrigo já aqui com a gente comentar no próximo bloco, como o Marco já colocou. Realmente, ontem, né, você falando boa tarde aqui, acho que foi a única hora que eu não cumprimentei nossos ouvintes, porque eu estive aqui de manhã desejando um bom dia, voltei à noite para uma boa noite pro pessoal. A gente conversou com o Nildo Cardoso pela manhã, com o Alexandre Bastos da tarde, cada um colocando sua versão. Esse caso a polêmica mais recente dentro do governo Rafael Diniz no campo político, que foi a exoneração na quarta-feira passada do Nildo Cardoso, depois de uma entrevista aqui, no Folha no Ar, segunda edição, na terça-feira passada, ao Cláudio Nogueira. Para quem não está acompanhando ainda, para a gente fazer um rápido balanço do que aconteceu, o Nildo esteve aqui na terça-feira, como eu falei, no Folha no Ar, segunda edição, e disse que se não tivesse um posicionamento positivo com relação ao SEASCAN na quarta-feira, o SEASCAN é a Central de Abastecimento, o antigo SEASA, se não tivesse um posicionamento positivo por parte do governo na quarta-feira para tocar o projeto do SEASCAN, ele já estaria com a carta de demissão. Isso porque, segundo ele não ia fazer parte dos 30% da prefeitura que recebem sem trabalhar. Uma colocação polêmica de quem faz parte do governo, né, quem tem um cargo de confiança dentro do governo, e isso não foi bem recebido. Na quarta-feira, em edição suplementar do Diário Oficial, antes da reunião que estava marcada para debater o SEASCAN, o Nildo foi exonerado.
foi entendido como uma ameaça, né? Como uma ameaça, um recado. Foi o que Alexandre colocou aqui ontem. Um recado que deveria, um assunto que, se ele acredita que isso acontece, deveria ser discutido politicamente dentro do grupo político. É aquela história da roupa suja se lava em casa. Lava em casa. E se todos os secretários, membros de qualquer governo, saírem falando, se o fulano não fizer isso, se o governador não fizer isso, eu vou fazer aquilo. Aí realmente. Exato. Não estou querendo criticar nem a Nildo e nem. Exato. Não, e o Alexandre ontem aqui, né? Alexandre. De maneira alguma, né? Ontem, como eu mesmo coloquei aqui, entrevistar jornalista eu acho muito estranho entrevistar jornalista. É muito difícil, né? Quanto mais um jornalista como Alexandre Bastos, que foi meu editor, eu fui editor dele, a gente trabalhou junto na cobertura de 14, na cobertura de 2016. Tinha um blog na casa, eu tinha um blog na casa, a gente trocava muita ideia. Cobrimos 2 Copas do Mundo também. Não, 2 não. Uma Copa só de 14. Em esporte. Enfim, então, como eu trabalhei muito com o Alexandre, fica muito complicado para entrevistá-lo aqui. Como foi com a Suzy também. Com a Suzy foi mais um bate-papo, porque era um assunto mais informal. Né? Mas, no caso do Alexandre, ontem eu estava entrevistando aqui como secretário de governo e fiz as perguntas pertinentes ao caso. E ele também não fugiu das perguntas em momento nenhum. E ele falou que a decisão foi uma decisão política, que é a manchete de hoje. Foi uma decisão extremamente política, porque na visão dele não pode um secretário usar os microfones de qualquer emissora de rádio que seja para mandar um recado para o prefeito, ao invés de buscar o diálogo. Nildo, aí eu dando a outra versão também, Nildo aqui pela manhã falou que tentou conversar com o Rafael durante muito tempo e que não conseguia contato com o prefeito. E ainda disse que tem uma parte do secretariado, parte do primeiro... Do núcleo duro do governo, do entorno do prefeito, na qual ele não citou os nomes, mas que seria essa parte que bloquearia até o acesso ao prefeito. Então são coisas aí que precisam ser ajeitadas. O Nildo sai, não atira no prefeito, em poucos momentos ele direciona críticas diretas ao prefeito, Rafael Diniz, mas quanto ao secretariado ele sai bastante revoltado, digamos assim, com relação à postura de alguns colegas ali, que até então colegas dentro da administração municipal. É mais uma crise política, mais um desgaste político e as consequências disso, aos poucos, vão começando a se ajeitar. Vamos ver se vai ter alguma reação hoje na Câmara, por exemplo, hoje tem sessão. Provavelmente a oposição vai trazer a discussão à tona, vai trazer esse número que Nildo colocou de 30% de funcionários que não trabalham. Isso certamente vai ser explorado hoje pela oposição na Câmara. Até porque a oposição surfa nisso aí, em qualquer tipo de desgaste, e tem que ser assim mesmo, tem que ter o outro lado, até para balançar, para equilibrar as forças políticas, né? E hoje certamente vai ser um dos assuntos da Câmara, no tema livre da Câmara. Porque como que um secretário, um superintendente, né, que é o caso de Nildo, que ocupou as 2 funções, vai a uma emissora de rádio e diz que tem 30%, e depois vem aqui na semana seguinte, reafirma e ainda provoca ainda. Basta e sabe, porque é lá em cima da rodoviária que isso mais acontece. Basta que eu perguntei se isso acontece. Diz que não tem base para isso, que não tem nenhuma prova quanto a isso, que Nildo fala isso sem ter nenhuma base. Mas é um assunto que certamente ainda vai repercutir um bom tempo na Câmara de Campos e, consequentemente, nos debates políticos, sobretudo nas redes sociais, que hoje não param mais. Né? Um assunto... Ele morre um pouquinho e daqui a pouco ele reaparece. Tem a questão de lembrança de Facebook, tem a pessoa que compartilha o link várias vezes depois de muito tempo. Então é um assunto que ele se retroalimenta. Bom, outra manchete, outro assunto de importância hoje no jornal Folha da Manhã, até porque nós vamos conversar muito sobre, ainda conversar muito sobre a administração municipal, governo, Fundecam, ainda hoje, mas... um total de 87 vagas, nós citamos isso ontem. Sim. É bom repetir, porque é um assunto, é uma notícia muito importante. São João da Barra abre concurso público para níveis médio e superior. Níveis médio e superior, concurso com inscrições abertas a partir de hoje. É importante lembrar aí a todos os nossos ouvintes que já estão abertos no site do Instituto IBDO. Vou abrir aqui o site para passar o endereço para quem quiser. Passa para mim. Não que eu vou fazer o concurso, não, que eu não tenho idade para isso. O concurso não tem idade? Não, deve ter sim, deve ter uma idade limite, pô. Ninguém pode fazer concurso depois de uma certa idade, eu acho. Sei lá.
Mas agora com as novas regras, né, Marco Antônio? Aí, quem aposentou. Quem não aposentou vai ser difícil aposentar. Então tem que trabalhar até mais tarde também, né? Não pode. Por tempo de contribuição, mas tem a idade mínima agora, então é um cálculo complicado. Mas, enfim, o concurso já está com as inscrições abertas. É www.institutoibdo.com.br. A inscrição é R$ 50 para os cargos de nível médio e de R$ 90 para o nível superior. São 87 vagas, é um concurso interessante no momento que a gente vive economicamente com desemprego, poucas oportunidades na economia privada, né, no setor privado, e agora vem essas oportunidades no setor público. Para nível médio, as vagas são para guarda municipal, agente de tributos, agente de fiscalização de transporte público, agente de fiscalização de saúde, fiscalização de postura e fiscalização de obras. Já no nível superior, engenheiro civil, auditor fiscal de obras, auditor fiscal de tributos, de vigilância sanitária, analista fiscal de meio ambiente, auditor municipal de controle interno, auditor fiscal de inspeção sanitária. São esses os cargos, porque tem várias especialidades. Vigilância sanitária, tem especialidade de 1 a 5. Tudo isso está explicado dentro do edital, disponível no site da Prefeitura e disponível também no site do IBDO. Mas é importante que cada um que se enquadre dentro dessas questões possam estar se inscrevendo. Os salários não são ruins, né? Pelo contrário, acho que o salário de nível médio ele vai de R$ 1.499,31, mais as gratificações que tem dentro da administração municipal, como vale transporte no valor de R$ 100 e cartão alimentação que pode chegar a 350, mas o de nível superior vai a 3.807,19 com as mesmas gratificações. A Prefeitura de São João da Barra acabou de reajustar o cartão do servidor, por exemplo, foi de 300 para 350. A expectativa é de que muita gente participe desse concurso. Há muito tempo não tem um concurso em São João da Barra. Acho que o último concurso de São João da Barra foi no governo Neco, um concurso da educação, um concurso da saúde entre 2014 e 2015. Concursos que demoraram muito para chamar os aprovados, mas que até o limite, os dois acabaram agora em 2019, um em março e outro em junho, mas chamaram bastante aprovados. Porque é bom lembrar que além da convocação inicial, cria-se aí um cadastro de reserva. Um cadastro de reserva que pode durar por 2 ou até mesmo 4 anos em cima desse concurso público. Vamos lá, que eu estou tentando aqui acertar aqui esse barulhinho aqui no microfone. Depois a gente conta com o apoio e a ajuda de Cláudio Nogueira, que sabe das coisas. E eu não sei muito bem. Mas vamos lá aqui. Rede contratualizada. Hospitais ameaçam parar atendimento. Corpo Clínico de Hospitais Filantrópicos decidiu a paralisação, que será discutida hoje, Arnaldo. Essa é uma questão delicada que ontem, inclusive, eu já até abordei aqui com o Alexandre Bastos também. O governo vem passando por o que a gente poderia chamar até de um inferno astral, né, com a gente quando faz essas análises mais amplas com relação à administração pública, porque você acabou de passar por uma greve de médicos, foi agora em agosto, foram 23 dias de greve do médico da saúde pública. Tem a questão do transporte que nunca sai de discussão, a questão do transporte público que está em mudança, e agora vem essa questão da rede contratualizada. Nós entrevistamos aqui na semana passada o Kleber e o Dr. Geraldo, da Santa Casa, e do Álvaro Alvim, e a gente viu que a situação estava realmente muito ruim para os hospitais contratualizados devido ao atraso no repasse dos recursos da complementação municipal. E ontem, nessa reunião que aconteceu na Santa Casa, a Daniela Abreu, nossa repórter, estava lá acompanhando a reunião. O corpo clínico da unidade, segundo o que ela apurou para a gente, o corpo clínico da unidade decidiu pela paralisação do atendimento dos pacientes que são regulados pela Prefeitura de Campos. Isso vai criar um impacto muito sério, mas isso ainda não está referendado. É uma ameaça de paralisação.
que hoje sim vai acontecer uma reunião do Conselho Municipal de Saúde, uma reunião extraordinária em que os conselheiros conseguiram ali o número mínimo de assinaturas para convocar essa reunião extraordinária. E aí o que acontece? Esse assunto vai ser debatido nessa reunião. Então, essa reunião hoje é extremamente importante para toda campus, todo mundo que utiliza o SUS, porque como eles colocaram aqui, o Kleber e o Dr. Geraldo, 70% dos atendimentos da Prefeitura de Campos relacionados à saúde estão nos 4 hospitais contratualizados. Então, olha só, se o atendimento a 70% da população de Campos pode paralisar a partir de amanhã, ou parte desse atendimento pode paralisar, é realmente uma questão que causa muita preocupação na população de maneira geral. Sempre houve, aí vamos fazer aqui, como eu sempre falo, não estou aqui para fazer questão de advogado de ninguém, mas eu estou aqui em Campos, na cobertura em Campos, desde 2014, já passei pela editoria de geral da Folha, já passei pela editoria de política. Não é de hoje que há esse embate entre a rede contratualizada e a Prefeitura de Campos. Eu lembro da questão da intervenção que foi feita na Santa Casa de Misericórdia de Campos, lá no governo Rosinha. Então você tem aí esse embate que não é de hoje. O Kleber, quando esteve aqui, eu não lembro se ele chegou a falar aqui no Folha no Ar, mas quando ele esteve com a gente lá na redação da Folha da Manhã, falou de repasses que foram perdidos de 2014 para cá, ou seja, dentro da gestão passada, repasses que não foram feitos de complementação e ficou por isso mesmo, né, teve que judicializar a questão. Então não é uma coisa que é de hoje, não é um problema que vem de hoje, é um problema recorrente, mas isso não exime culpa de administração nenhuma, de administrador nenhum, por causa desse atraso. A gente está chegando ao fim do mês de outubro, hoje é dia 29. A expectativa é que parte desse recurso possa ser, ou parte dessa dívida com relação aos hospitais contratualizados, possa ser quitada na parcela da participação especial prevista para novembro. Agora, o que a gente não pode admitir também é que o município se torne refém da participação especial, porque nós temos aí RPAs em atraso, coloquei aqui ontem com o Bastos também, e ele disse que está sendo em análise para ser pago. Tem parcelas da rede contratualizada em atraso e tudo fica dependente da participação especial, que não vai ser uma parcela tão alta como possa se imaginar, devido, como a gente sabe, os últimos repasses de royalties foram em queda, consequentemente, o repasse da participação especial vai ser um repasse baixo também. Aí a gente vai ver como que a Prefeitura vai fazer para cobrir todas essas dívidas que estão sendo prometidas ser quitadas com a participação especial. Vai dar para fazer isso? Vai ter como cobrir tudo? Vai pagar uma parte da dívida? Vai pagar um mês aos hospitais, um mês aos RPAs? A gente não sabe ainda. Só quando esse dinheiro entrar na conta que a administração vai ter que esclarecer quanto a isso, como que vai conduzir essa questão. Além de ser uma questão extremamente delicada, é uma questão delicada na saúde pública, é uma questão de matemática, é uma questão que você não sabe ali o que vai conseguir ser quitado com o repasse da participação especial. Pois é, Arnaldo. Por exemplo, o município tem um orçamento X e ele tem um gasto com o pessoal, que é o que a gente fala de você cruzar aquela famosa linha da responsabilidade, né? E tem que ser 50, não é isso? 52? 54 é o limite. 54 é o limite e tal. Estava sendo discutido no Congresso até para flexibilizar para 64, porque as máquinas incharam, as administrações em todo o país, isso não é só uma... Campos tem um diferencial Campos, São João da Barra, que teve esse boom de royalties de petróleo e isso foi muito explorado, né, essa questão do inchaço da máquina pública. Mas, de maneira geral, estados e municípios aumentaram suas máquinas. E tem esse limite de 54 e há discussão para 64. O que é muito complicado, Marco, eu até coloquei isso aqui ontem, a gente colocou isso aqui ontem com o Nildo e à noite com o Alexandre, é um município ter um orçamento que gira na casa, uma previsão orçamentária de 2 bi, que não vai chegar a 1,8 e ter 1,1 de folha. É impossível. Você gastar 1,1 com folha de pagamento sobre 700 milhões numa cidade de 500 mil habitantes, da dimensão que Campos é, maior cidade territorial do estado, maior que a própria capital, né? Você tem aí 700 milhões para gerir todo o município, enquanto 1,1 bi é só para folha de pagamento, é realmente uma questão que precisa ser revista.
Mas você não pode também sair demitindo todo mundo, isso não é uma... Isso não é uma coisa que pode ser feita porque tem a estabilidade do servidor público, você tem que abrir processo administrativo, isso gera custo. É uma situação que você tem que esperar, inclusive o direcionamento que vai vir do Congresso Nacional, que vai discutir essa questão da estabilidade do servidor. Eu tenho minhas opiniões divergentes quanto a isso, mas considero que, em alguns casos, realmente é importante rever essa questão da estabilidade, até mesmo para dar essa garantia aí à prefeitura, não de demitir quando quiser, mas de demitir quando... ter mais facilidade de demitir quando o servidor merece ser demitido. Sim. Agora, diante de uma situação dessa, de não ter o orçamento e não ter como cobrir, como você acha que seria, por exemplo, logisticamente, a forma de dispensar funcionários? Porque tem que haver uma forma. Aí o que teria que acontecer, no meu ponto de vista, falando mais como observador do que como... até porque não tem conhecimento técnico para isso. O que teria que acontecer? Redução de RPAs seria seria uma saída. Uma saída. Só que ontem o Alexandre colocou aqui que a folha de RPA hoje não chega a 6 milhões, e já passou de 30 no governo Mocaibe. Então é uma redução, se você pegar do governo Mocaibe, passando pelo governo Rosinha. Lembrando que o salário sobe nesse período, né? Tem inflação, enfim. E a folha cai de mais de 30 para 6, então há uma constante de redução. E é difícil você pensar a administração pública funcionando sem RPAs. Isso não só aqui em Campos, em qualquer município, para manter a máquina funcionando, manter todo mundo em escolas, sobretudo escolas, contratação de pessoal de serviços gerais, pessoal de vigilância, a maioria das vezes é com relação a RPAs, e isso em todos os municípios, não só aqui, quando não com firma terceirizada. A redução da própria estrutura da máquina, repensar a estrutura da máquina é um fato interessante também. Redução de secretarias, aglutinação de secretarias. Existem algumas coisas que vão precisar ser tomadas, independente de quem sejam os próximos gestores, sobretudo. E a gente cai naquela tecla dos 22 dias que faltam para a questão da partilha dos royalties. Se os royalties forem partilhados, os municípios da região vão ter que se reinventar, vão ter que ser outros municípios a partir de então, para tentar diminuir ainda mais o impacto que vai cair sobre quem precisa do serviço, que é a população pública. Pelo visto, vão ter que pegar umas orientações com aquele famoso mágico, né? David Copperfield, porque vão ter que fazer mágica. No início... Ontem foi o que o Alexandre colocou aqui, não existe mágica dentro da administração pública. Exatamente. Não existe mágica dentro da administração pública. 2 e 2 são 4, isso aí, amigo. Não tem como escapar. Essa conta, você falou da aritmética, não tem jeito. Bom... São 7 horas e 27 minutos. Algum outro assunto? Só concluir a questão da saúde, que existe por parte da Prefeitura a intenção de repactuar os serviços. O procurador José Paes Neto já colocou isso de maneira muito clara, que vai estar discutindo isso nessa semana para repactuar o serviço público. Repactuar o que é contratualizado aos hospitais. Ele vai diminuir o atendimento ou modificar valores para tentar adequar essa conta de uma forma que a Prefeitura possa pagar. Então isso é extremamente importante para acontecer nessa semana, mas isso passa, como o Geraldo Venâncio colocou aqui, passa pelo Conselho Municipal de Saúde, não é para a Prefeitura que pode tomar... Tem um contrato também, uma até 2020 unilateral, e tanto. Né? Ele falou que existe um contrato até 2021 e numa canetada que se derruba. Exato. E isso passaria pelo Conselho Municipal de Saúde. Então é uma negociação importante. E tem um outro fato importante que o procurador coloca, que é chamar o Estado, o governo do Estado para dentro. Você chama o governo do Estado para dentro para ele voltar a participar aí no que é de sua competência com relação à administração. O Estado tem que colocar dinheiro também nessa conta da saúde. Porque o que aconteceu? Quando o município estava surfando aí nos royalties, o município fez o quê? Abraçou tudo para ele. Não, eu posso pagar, eu não preciso ficar de pires na mão esperando o Estado. Porque tem demora de repasse. A mesma coisa que os hospitais enfrentam hoje com a Prefeitura enfrenta no repasse do Estado para o município. É uma coisa em cadeia. E o que acontece? Agora é a hora de chamar o Estado de volta, já que a situação financeira não é das melhores, para o Estado também não, mas vamos
dividir a conta aí, e é essa a intenção do Zé Pais, colocado desde a semana passada na Folha da Manhã. Bom, então agora sim, 7 horas e 28 minutos, vamos a um pequeno intervalo e quando voltarmos, aí sim começamos o segundo segmento e a entrevista com o superintendente da Fundecan, Rodrigo Lira, logo após o nosso intervalo comercial. A sua nova forma de andar em Campos. Adquira